programa Café com Direito, levando informação, conhecimento para você. E o programa dessa semana, ele é especial, porque o programa serve para a gente criticar, serve para a gente reconhecer também o que anda dando certo. O nosso CNJ brasileiro, ele criou e estipulou metas. E existe uma meta que é a meta 4 do CNJ. Para falar sobre essa meta 4, a gente vai convidar alguém que está à frente já há um tempo do desenvolvimento, da execução dessa meta e principalmente com grande destaque a nível nacional, porque nós conseguimos alcançar a 6ª posição e, é claro, com muito sucesso. O nosso convidado é o juiz Dr. Aloísio Bezerra, da 6ª Vara da Fazenda Pública aqui do estado da Paraíba. Seja muito bem-vindo ao programa Café com Direito. Bom dia, boa tarde, Sheila. É uma satisfação estar aqui com você e vamos conversar sobre o tema aqui abordado por você. Pois é, ato de improbidade administrativa está aí no auge, né? Eu não sei se é algo que a gente sempre conviveu, né? Faz um bom tempo que a gente convive, mas agora parece que a ansiedade é muito grande de resolver, né? O histórico dessa meta no nosso estado é um histórico de resultado. Vamos conhecer um pouquinho dessa história, né? Porque a situação e a posição têm se elevado com o tempo. Primeiro, como é essa responsabilidade e o que se atribui a esse sucesso de chegar agora aos 6º lugar, quem sabe lá o primeiro na próxima meta de 2016? Bem, o Conselho Nacional de Justiça estabeleceu algumas metas, como você acabou de mencionar. Uma delas é que haja prioridade nos julgamentos dos processos de atos de improbidade administrativa e crimes contra a administração pública. Crimes contra a administração pública envolve aí crimes contra a licitação e também crimes cometidos por prefeitos ou ex-prefeitos, quando é a maioria dos casos. Então, nesta situação, o Tribunal de Justiça, há 3 anos, vem trabalhando, vem cumprindo suas tarefas nesse sentido. E eu tive a honra de ser designado coordenador de um grupo de trabalho, são 10 juízes com 14 assessores, e nós temos competência em todo o estado da Paraíba. Nós viajamos, despachamos os processos e sentenciamos. Procuramos dar celeridade a esses processos. E o ano retrasado ficamos em 11º lugar. E melhor ainda foi ano passado, foi o 6º lugar. Isso tem um significado muito importante porque nós ficamos na frente de grandes tribunais do país, tribunais ricos, com orçamentos elevados. E a Paraíba, com suas limitações, mas com talento e trabalho, conseguiu superar esses obstáculos e mostrar que quando se quer trabalhar, os resultados aparecem, né? Nós temos na coordenação, como gestor, o desembargador Leandro dos Santos, e a minha indicação partiu dele na época, e nós trabalhamos de forma articulada, como também o Tribunal de Justiça, através do seu presidente, o desembargador Marcos Cavalcante, tem dado todas as condições e meios para que possamos ter um bom desempenho. Todas as condições, tudo que nós precisamos, eu tenho sido atendido plenamente. E ele também tem cobrado resultados, né? Claro. Você delega e você cobra exatamente, os resultados. Ele acompanha e tudo que nós fazemos, discutimos ideias, estratégias, e isso tudo, essa troca de experiência e de conhecimento, tem proporcionado resultados altamente positivos. Quem ganha com isso é a sociedade. Nós damos respostas rápidas a esses processos, porque envolve dinheiro público, né? São valores muito significativos em termos de desvio de recursos públicos, e que isso faz falta na área da saúde, na área da educação, exatamente para aquelas pessoas mais necessitadas, para os que mais precisam, que faz falta. A questão do acesso à saúde, qualidade na educação e todas essas dificuldades, esse tratamento indigente
que o nosso povo, sofrido povo, brasileiro e paraibano especificamente, especialmente no interior do estado, né? Parece que, além da praga da seca, nós temos essa mazela maior, que é o desvio de recursos públicos, que vem empobrecendo os municípios, mas, por outro lado, se vê uma prosperidade de grupos familiares que têm acesso ao poder. E acaba sendo bem visível, né? Exato, sinais exteriores de riqueza. Exatamente. E a gente vai verificar, não há nada em nome deles, mas desfrutam de situações privilegiadas, de luxo e conforto. Claro, o senhor falou muito bem, e a meta, ela está adstrita exclusivamente a primeiro grau, porque com esse volume de demanda sendo resolvida a nível de primeiro grau, isso não vai gerar também uma certa sufoco, ou vai congestionamento no segundo grau. Congestionamento no segundo grau em relação a esses processos? Olha, ou vai ter algum trabalho de continuidade em relação a isso? No segundo grau, o desembargador Leandro dos Santos tem trabalhado no sentido de também agilizar os julgamentos com os seus desembargadores. E eles também têm atendido, né? São sucessivos os julgamentos. E aí um dado importante, 97%, 98% das sentenças estão sendo mantidas. Olha! O que mostra a forma criteriosa, os processos estudados da Meta 4, dessa comissão que foi constituída para esse fim. Isso significa aí a questão também da ficha limpa, isso envolve muito, né? Um julgamento a nível de segundo grau. Quem for condenado, manter a decisão em segundo grau, evidentemente que é alcançado pela ficha limpa. Mas eu quero dar mais um dado aí a respeito disso. A ficha limpa se aplica em tese até o registro da candidatura. Mas se depois, isso pode ser questionado, a meu ver, até a diplomação. Mas vamos supor que passa a diplomação. Se mais adiante esse processo transitar em julgado, o eleito, o cidadão, o agente político que exerce mandato eletivo, ele pode perder a condição de agente público em razão de que o direito político dele foi suspenso. E é um dos requisitos para o exercício da atividade parlamentar ou de gestor público. O ato de improbidade administrativa, ele se confunde com corrupção? Claro. A corrupção é um termo mais popular, né? Mas a improbidade são aqueles atos da gestão pública eivados de má-fé, de dolo, né? No sentido de causar prejuízo ao erário e, por consequência, enriquecimento ilícito, né? Mas eu quero ressaltar aqui também o seguinte: a improbidade administrativa, ela é de natureza político-administrativa. Então, as sanções são perda da função pública, multa civil, suspensão dos direitos políticos, proibição de contratar com o poder público. É um campo. Então, um ato só pode ter duas condenações, uma no âmbito político-administrativo e outra no penal, porque esse mesmo ato pode ser, na esfera penal, classificado como crimes contra a administração pública, crime contra a lei de licitação ou aqueles elencados pelo Código Penal. Olha aí, né? Conhecimento aqui exatamente de quem está envolvido com esse processo e com essa meta aí, que tem um poder e uma importância ímpar para a nossa sociedade. Mas a gente precisa conhecer um pouquinho também dos números e a gente vai falar isso no próximo bloco. Então não saia daí, continue assistindo o programa Café com Direito e vamos entender como é que anda esses atos de improbidade administrativa cometida aqui pelos nossos agentes públicos diretamente no estado da Paraíba. Já já a gente retorna com o programa Café com Direito. Estamos de volta com o programa Café com Direito e você fez uma escolha muito inteligente.
Nós estamos falando sobre ato de improbidade administrativa. Estamos falando do posicionamento em sexto lugar na meta 4 do CNJ, realizado pelo Tribunal de Justiça aqui da Paraíba. Estamos falando, de fato, em resultados. Falar em resultados implica também em saber números. E quem está respondendo essas perguntas brilhantemente para a gente é um dos responsáveis por o alcance dessa meta, tá? Que é o juiz, doutor Aloysio Bezerra. Doutor Aloysio, podemos falar em números, por exemplo? Pessoas abarcadas, agentes públicos abarcados, números financeiros de desvios, esses números, e aquela história, como trabalhar com números, nem sempre a gente tem todos eles de cabeça. Quais são os índices que o senhor considera relevante para esse trabalho realizado em 2015? Olha, primeiro é importante ressaltar que 50%, 52%, 53% em média, são de condenações e 47%, 48% absolvições, o que dá um equilíbrio no tratamento enfrentado pelos juízes, por nós. Com relação a prejuízo ou ao erário, são valores astronômicos. Nós temos valores aí milionários, vamos dizer assim. Mas temos um grande problema. Quando se parte para execução visando ressarcimento desses valores, não se encontra ativos financeiros em nome dessas pessoas sobre as quais foram imputadas essas responsabilidades patrimoniais. Não tem veículos em nome da pessoa, do gestor, imóveis também não. E o sistema bancário, esse aqui não tem nada. É verdade. Então, isso revela uma estratégia de alguns, ou a maioria, quando vão disputar um cargo eletivo, o que é que eles fazem? Já entra empobrecido, não tem nada em nome deles. Pode observar aí nas declarações perante o TRE ou a Justiça Eleitoral. Né? Parece que já é um caso estudado. E isso tem dificultado o trabalho, frustrado em parte, porque o prejuízo que a sociedade sofre, esse não é reparado. E não basta só suspender os direitos políticos, aplicar multa, perda de função pública, prender, cumprir pena, no caso dos crimes, porque o outro lado não está sendo correspondido, que é restabelecer um nível de riqueza estatal. Eu acho que a nossa legislação precisa ser revista. Eu quero ressaltar aqui que, com exceção da lei da delação premiada... Não podemos aplicar isso aqui, nesses seus casos? Não, no caso da improbidade, é uma discussão importante, porque a lei de improbidade veda a transação. E nós temos a lei da delação, que é relativa a crime. Como a improbidade é uma lei especial, em princípio, eu acho que não pode ser aplicada a delação. Mas, com exceção dessa lei que tratou dos crimes de organizações criminosas e delação premiada, e eu acho que foi um descuido do Congresso, porque se eles imaginassem que essa lei, sendo aprovada, ia causar todo esse tsunami... na vida pública deles, né? Na República, né? Isso. Especialmente eles, não teria sido aprovado. De 92, que foi a lei da improbidade administrativa, de lá para cá nós não tivemos leis significativas no sentido de combate à corrupção. Aí nós temos uma omissão, uma inércia do Congresso Nacional muito explícita, muito grave, a meu ver. Porque essa que está aí, ela não atenderia às necessidades para uma justiça concreta. Você veja que nós tivemos um grande escândalo nacional, tivemos centenas, dezenas, mas o anterior à Lava Jato foi o Mensalão. O Mensalão, verdade. E nós verificamos ali que já havia uma sofisticação no manuseio da corrupção, do dinheiro público. E, por incrível que possa ser, enquanto estava sendo julgado o processo do Mensalão, aquelas punições, aqueles julgamentos, aquelas penas, prisão, tudo.
a Lava Jato continuou operando. Verdade, não foi intimidada. Não foi intimidada, pelo contrário, cresceu o número né, de desvio. ladraveza daqueles envolvidos. Né? A roubalheira foi cada vez maior. Não se intimidaram com o mensalão, acharam que aquilo não significava nada. E prosseguiram. Era só uma fatia ali, né? E verificamos o seguinte, a sofisticação. Né? Criaram-se empresas no exterior, né, para remeter dinheiro, que não tinha titularidade, mecanismos bem sofisticados, mas a legislação nossa, ela não acompanhou essa evolução. Do crime. A evolução do crime, exatamente. Então, a meu ver, eu acho que deveria ser aprimorado, especialmente para simplificar os processos e dar priorização a esses processos. Nós temos na Lei 64/90, que trata da questão da inelegibilidade dos cidadãos na parte eleitoral, e lá tem um dispositivo que me chama muita atenção. O rito é sumário. Né? A defesa é que tem que levar suas testemunhas. Isso tem que ser transportado para o crime contra a administração pública, contra os crimes contra a lei de licitação, contra os crimes praticados pelos prefeitos. Seria um dos pontos. Né? Ou juízes especializados de forma regionalizada para cuidar só dessa matéria. Que os processos possam andar com rapidez. Tá, agora, essa solução que o senhor mesmo menciona como uma das formas, ela já foi utilizada aqui no nosso estado. Vamos falar um pouquinho dessa experiência que nós já tivemos aqui no nosso estado. Foi. Uma vara específica, né, para cuidar dessas ações indevidas, né, desses atos de improbidade. Como foi essa experiência? Foi proveitosa ou não foi? Qual foi o resultado realmente e por que mudou? No ano de 2001, na gestão da presidência, era do desembargador Marcos Sotomayor, foi inserida na loja a criação de uma vara especializada em matérias de improbidade administrativa, com jurisdição na região metropolitana. Essa vara teve, acho que 2 anos de vida, né? E ela foi extinta. Foi extinta exatamente porque estava dando certo. Porque os processos estavam andando com celeridade, né? E eu tive a honra de ser o juiz dessa vara. Né? Mas por questões na época de várias ordens, né? Tanto interno do tribunal como fora do tribunal, ela terminou sendo extinta, com os argumentos mais evasivos possíveis, porque era uma vara, diziam que tinha poucos processos e os demais tinham, da Fazenda Pública, 4, 5 vezes o número de processos, que aquela vara estaria ociosa e o juiz também estaria ocioso. Quando a finalidade era agilizar esses processos, dada a sua complexidade e o interesse da sociedade. Mas foi uma experiência positiva e funcionou bem enquanto existiu. E de lá para cá, tanto que nesse mutirão agora da Meta 4, nós estamos julgando processos de 10 anos atrás. Olha aí. Né? Prefeito, tudo. A gente já está no teu terceiro, no quarto. Exatamente. Né? Então, um processo que naquela época, se a vara tivesse ativa, teria sido julgado com 2, 3 anos, no máximo. Foi julgado agora, recentemente, vários deles. E estão sendo assim. Né? O que mostra que não houve uma preocupação, nenhuma prioridade no combate à corrupção com relação a esse mecanismo de trabalho. Mas eu defendo também que nos tribunais haja várias turmas especializadas em direito público para cuidar e dar prioridade exatamente aos recursos. Claro, porque se você acelera, se você dá efetividade no primeiro grau... Tem que ter também... Hoje se tem uma visão de priorizar, de dar atenção ao primeiro grau, mas também vai sufocar a nível de segundo grau. Perfeito. Pois é. Vamos ficando por aqui, mas no próximo bloco
a gente vai conhecer mais um pouquinho e aí fazer até, quem sabe, um comparativo com o que aconteceu com a Meta 4 e o que está acontecendo aí com a Lava Jato, né? Apesar de ser em esfera federal, mas a gente acompanhar o que pode, o que não pode, o que deve e o que não deve. Já já a gente retorna com o programa Café com Direito. Programa Café com Direito de volta para falar um pouquinho sobre essa comparação entre o nosso estado e as ações desenvolvidas por conta da Meta 4, né, nos atos de improbidade administrativa e o próprio Lava Jato, né, apesar de esferas diferentes. O que consegue perceber, né, com esses resultados tão rápidos, com essa visibilidade que tomou esse processo do Lava Jato? É importante ressaltar que no Brasil foram criadas 4 varas de lavagem de dinheiro, varas especializadas. Exatamente Curitiba, Rio, São Paulo e me parece que Porto Alegre. E o juiz Sérgio Moro é exatamente titulado de uma vara dessa especializada. Por isso que os processos da Lava Jato estão andando com rapidez. Nós já temos aí vários sentenciados, vários condenados em tempo recorde em razão de outros processos que estão tramitando no mesmo período. Se você pegar no âmbito da Justiça Federal processos que começaram igual a Lava Jato, está lá atrás, perdido no universo de milhões de processos. Né? Então, eu defendo exatamente a Lava Jato, as varas especializadas, pelo sucesso que está se vendo aí, é uma coisa prática. E foi o ministro Gilson Dipp, um gaúcho que eu tive a oportunidade de conhecer, esteve aqui na Paraíba várias vezes, que teve essa ideia e que ele era do Conselho da Justiça Federal e foi quem, o idealizador e criador dessa vara de lavagem de dinheiro. Bem especializadas. E como envolve lavagem de dinheiro, atrai outros crimes que têm a ver, que desaguam também na lavagem de dinheiro. Claro. Por isso que está sendo essa atração processual de muitos feitos para a jurisdição do juiz Sérgio Moro. Se não fosse isso, esses processos estavam aí perdidos dentro das montanhas de processos que tem a Justiça Federal. Né? É o exemplo que você falou mesmo da especialidade. Exato. Né? Você pode lidar, né, de forma mais ampla, né, numa área bem mais específica, né, os resultados vão sair. Né? E olha, como você falou, interessante, né, que foi uma experiência aqui que não deu certo, com várias interferências, mas em relação... Não, deu certo, por isso é que foi extinta. Por isso que foi extinta. Que o risco que a Lava Jato ocorreu, né, depois dessas últimas depoimentos do próprio presidente interino aí, de que ninguém vai mexer. Mas as conversas e as escutas e as tentativas são essas mesmo, né? De extinguir, de acabar, de parar com esse processo, tentar fazer de tudo para acabar. Vão tentar, eu acho que até por enquanto vão ficar, não, mas a intenção é, por meio até legislativo, tentar barrar esses poderes aí, né? Olha, lamentavelmente, nós temos aí os 4 projetos de deputados do PT, é bom ressaltar, o Paulo Teixeira e o Valmir Valda, um do Rio de Janeiro, que foi da OAB, que é exatamente nesse sentido, né? De impor restrições à delação premiada, de fatiar a competência jurisdicional do juiz para pegar exatamente a Lava Jato, criar o juiz de instrução, ou seja, o juiz de instrução não pode ser o que vai julgar. Inovando. Inovando. Aliás, o juiz da investigação, que é a instrução. Claro. Então, quem fizesse a investigação não poderia ser o juiz que ia julgar. Veja bem se isso passa, que anarquia vai criar no Brasil inteiro. Porque não pode olhar só para esse processo. Isso aí teria repercussão em todo o país. E os estados brasileiros não têm competência, não têm recursos para ter 2 juízes para um processo só. Claro. Tem um juiz para instrução e outro só para julgar. Imagine toda uma estrutura para beneficiar uma classe específica. Veja isso no interior do estado. A gente já não teria aqui nas capitais, que dirá no interior do estado. O absurdo, muito atenta a esses tem que estar atento exatamente a esses projetos que estão aí. Mas eu tenho confiança na transparência, na mídia. A mídia tem sido o grande instrumento de evolução, de combate à corrupção, porque a repercussão é muito grande, a sociedade está mobilizada, está atenta.
as instituições amadurecidas para rejeitar esse tipo de comportamento. Então eu não vejo chance nenhuma de que isso vá adiante, né? Porque senão o povo vai para a rua. E nós já conhecemos esse deputado do PT, eu já citei o Paulo Teixeira e o Valmir Ramuz, um negócio desse. Ele foi presidente da OAB do Rio de Janeiro. Veja bem, um jurista com essas ideias. Que conhece a realidade, que conhece, em vez de trabalhar judiciário contra a impunidade, trabalha a favor da impunidade. E o Brasil hoje está numa situação que eu destaco sempre. Nós temos 2 blocos. Quem é a favor da corrupção e quem é contra a corrupção. Quem combate e quem é contra. E a transparência é um instrumento. Quem é a favor assim, da impunidade e quem é contra. Pelas atitudes, pelos comportamentos, pelas manifestações, você identifica. Não tem vermelho, azul, preto, direita e esquerda, não. Só tem esses 2 lados. Então, é preciso que possamos avançar e que não haja retrocesso nesse aspecto. Mas eu queria voltar só na questão da meta 4, quando eu disse que a gente não encontra recursos para ressarcir o erário. Eu defendo também a insolvência civil, uma legislação que permita que o Ministério Público requeira a insolvência civil. Nós temos a falência, que é para a pessoa jurídica, Isso. e a insolvência civil seria exatamente para a pessoa física. Porque se você é condenado, vários processos, não tem como ressarcir o erário, mas pode exercer outras atividades, ele está sendo premiado. E aí, se não tem condições de reparar materialmente o que desviou do poder público, ele também tem que ficar fora de circulação da vida civil. Doutor Luiz, uma pergunta e passa pela curiosidade. Como a Lava Jato, né? Porque a gente vê muito bem esse processo de instrução, de investigação, em relação aos bens que muitas vezes estão no nome de terceiro. Chega a esposa, amigo, né? Ao exterior, um trabalho de investigação. Não tem um mecanismo, não poderia o Ministério, o trabalho aqui estadual ir também a fundo em relação atrás desses recursos, depois dessa condenação? Claro que atrás pode. dos o termo cítrico aí, em relação às pessoas envolvidas, as esposas, as noras, em relação... Nós temos falado muito aí em CGU, TCU, Polícia Federal, Ministério Público, mas a Receita Federal é fundamental. Indiscutível. Para esse aspecto de laranja e de enriquecimento ilícito através de terceiros, porque se constrói um edifício novo, como é Praja aqui, vou citar só aqui na Paraíba, em João Pessoa. E as pessoas adquirem num padrão elevado. A gente sabe que muitos são de laranja, né? Para esquentar dinheiro. Então, a Receita tem que participar. E, isso aqui, quem adquiriu, tem lastro financeiro para comprar, para adquirir. E eles andaram fazendo um trabalho desse aqui, né? No nosso estado, mas na nossa cidade. Mas tem uma coisa que me deixou animado essa semana. Eu vi um decreto da Presidência da República, no sentido de que os cartórios de imóveis têm que informar a Receita Federal. Já estão informando, já estão pegando muita gente em relação a isso. Então, isso aí vai fazer uma filtragem para ver exatamente o que está em nome de quem tem lastro financeiro e quem não tem. E quem não tem, esse respaldo financeiro vai ter que explicar. E vai ter que pagar. Acaba sendo assim. Então, Luiz, só em breve tempo, por conta do nosso estouro de tempo, em relação à meta de 2016. Passamos muito bem a 2015 e aí eu aproveito para parabenizar toda a equipe. E qual a expectativa agora para a meta de 2016? É desafiadora. Pelo seguinte, nós temos 1000 processos a serem julgados. É evidente que a meta do CNJ são 70% do total. Temos aí 700. Já julgamos 200. Estamos em junho, né? Em junho. No dia 8 de julho, irei divulgar mais um listão, com cerca de mais 100 processos. Cada listagem dessa, vamos supor 100 processos, equivale a um alcance para 300 pessoas. 300 agentes públicos ou servidores públicos envolvidos. Né? Então, tem sido um desafio muito grande, porque o volume de processos é bem maior
e nós estamos chegando nos processos mais atuais, vai começar a pegar mais gente que está nos cargos, no exercício. Podem dificultar até mais, né, o trabalho. Não dificulta não, porque não tem, como eu digo sempre, é uma locomotiva que trabalha nos trilhos e vai em frente. Quem tentar será atropelado por ela. Não tem como a gente sair desses trilhos. É dentro da lei e com o dever a cumprir. Mas eu confio na minha equipe e vamos, se Deus quiser, ter bons resultados. Olha, o programa Café com Direito, né, vou ratificar aqui os parabéns pelo esse trabalho, né, e estamos aqui para divulgar isso, né, ao parabenizar, servir também de incentivo para continuar assim, porque eu brinco muito que às vezes as pessoas criticam, né, e esquecem de dar os parabéns e aplaudir aquilo que está dando certo, né, que foi o que a gente faz e está feliz, a população como um todo, diante do trabalho realizado a nível de Brasil e a de Estado também, que foi muito bem comemorado, a meta do ano passado, e a gente pode estar aqui comemorando também a de 2016, o programa Café com Direito parabeniza e agradece a sua participação. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. É isso aí, o programa Café com Direito vai ficando por aqui, e aí a gente faz um alerta para você. As nossas instituições, elas precisam cada vez mais de credibilidade. Você que a utiliza ou você que faz parte dela, nunca esqueça da importância. As pessoas passam, os governos passam, mas a instituição fica. Até a próxima semana.